Mas, meus amados irmãos, para a gente não perder tempo, eu me chamo João Batista, sou pastor. Hoje estou pastoreando uma das nossas igrejas aqui em Dourados, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E sou pastor, fui ordenado ao pastorado com 27 anos. Hoje estou com 52 e, graças a Deus, até aqui pastoreando sempre. E Deus me deu o privilégio, como disse o nosso pastor, de escrever um pouco da minha história e o que eu passei. Eu demorei quase 5 anos para escrever esse livro. Sempre vinha ministrando ele, nas igrejas, mas é um assunto que eu posso falar com propriedade, porque foi um assunto, pastor André, que eu vivenciei na pele, passei por isso. Contei um pouco da minha história para o pastor Coca, ele disse: pai, você precisa falar. Falei: sério, o senhor quer que eu conte esse texto? Eu falei: conte, porque vai ser bênção. Então, Deus me deu o privilégio de escrever sobre princípios de autoridade espiritual e submissão. Quando nós falamos dessa palavra submissão, dá uma conotação de alguém que é autoritário, de alguém que quer mandar nas nossas vidas. Mas quando nós vamos para a Bíblia ela vai nos ensinar e vai nos mostrar o que é andar debaixo desse princípio e o que é viver debaixo de uma submissão. O próprio Deus, que é o que retém toda a autoridade, quando ele vai criar o homem, ele vai trazer o homem à sua formação, uma das primeiras coisas que ele coloca o homem é num teste, ele coloca o homem debaixo de sua autoridade. Quando Deus está lá fazendo o Adão, quando ele tira o Adão da terra e coloca no jardim que ele tinha criado, ele dá uma ordem para esse homem: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas aquela que está no meio do jardim, você não pode comer do fruto dessa árvore. Então Deus está colocando o homem num teste. E eu, estudando esse texto, eu vou aprender com o próprio Deus, que Deus, ele nos testa todos os dias das nossas vidas. Por exemplo, hoje pela manhã, frio, eu disse à minha esposa, o desejo do coração era ficar debaixo da coberta, não era levantar. Mas a nossa vida, ela é tomada de quê? De decisões todos os dias. E nós decidimos então, se a gente levanta e vem para o templo para prestar o nosso culto de louvor, independente do frio, da chuva, a gente toma a decisão de vir ou não. E eu louvo a Deus que vocês tomaram a decisão certa, como diz o pastor Coca, de vir para o templo. Então, Deus dá ao homem o poder dele decidir. Você decide ser abençoado ou ser amaldiçoado. Você decide abençoar alguém ou você decide amaldiçoar alguém. Então, Deus está colocando para o homem o poder dele decidir. Você tem a decisão na sua mão, Adão, de comer da árvore que está no meio do jardim ou não comer, mas a ordem de Deus era: não coma. Então, pensando em tudo isso, eu fui tocado pelo Senhor quando passei por um teste muito difícil na minha vida. Um teste que eu não precisaria passar se eu tivesse dado ouvido à voz de comando da autoridade espiritual dentro da minha casa. E essa autoridade espiritual, todos nós temos ela. Quando nós nascemos, a gente já tem o contato com essa autoridade, e é o assunto que nós vamos falar hoje, sobre a autoridade espiritual na família. Queria pedir para a Carol, se possível, já colocar os slides ali. E eu fiz uma mudança um pouco, na pedido do pastor Coca, devido, ele pediu para a gente ministrar só sobre a autoridade espiritual da família. Então, hoje eu vou dar uma pincelada bem rápida, devido ao tempo, para não tomar o tempo dos irmãos, mas esse é o livro. Pastor, por que a guerra dos dois mundos? Quando eu terminei de escrever esse livro, eu fui orar ao Senhor e pedi para ele um tema. Eu disse: Deus, eu queria um tema que o Senhor me desse, que chamasse a atenção das pessoas, um tema que as pessoas olhassem e tivessem o desejo de conhecer por que a guerra de dois mundos, Então, eu estava orando e depois de orar, eu fui dormir, claro, E nesse tempo que eu estava descansando, Deus me deu uma visão
de uma guerra no mundo espiritual, nos céus, entre o bem e o mal. Era um anjo bom e um anjo mau, e eu entendi que era a guerra entre Miguel e o inimigo das nossas almas, guerreando para poder que o arcanjo que trazia, o anjo que trazia a mensagem para Daniel, pudesse passar, né? Gabriel. E aí eu entendi, quando eu acordei, eu disse para minha esposa: Deus me deu um sonho, e assim assado, de uma guerra. E aí veio na minha mente a guerra de dois mundos. Pastor, por que dois mundos? Porque Paulo vai escrever aos Colossenses e ele vai dizer que Deus criou os mundos, não o mundo, ele criou os mundos. Que mundos são esses? O espiritual e o mundo visível. É esse que nós estamos vendo, e o mundo espiritual. E eu fui entender que o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo visível. Quer queira eu e quer queira você crer ou não, mas o mundo espiritual é mais real. Então Deus me deu essa capa, e eu, conversando com o pastor Renato Rubim, que foi o editor do livro, ele diz: João, fenomenal. Nós já tínhamos pensado em 3 temas, mas esse que Deus te deu vai ser fenomenal. Vou mandar para o meu rapaz que faz a arte. E aí nasceu essa arte da capa para a glória de Deus. Então ali um anjo bom e um anjo mau, guerreando pelas nossas vidas no mundo espiritual. Então, meus irmãos, Deus me deu esse privilégio de escrever. Então eu trouxe alguns livros, está ali. Pastor, qual o valor desse livro? No site, se você entrar, ele está R$ 149,90. Mas aqui eu vou fazer R$100, é para que os irmãos possam adquirir. Aí tem a minha história, a minha vida, que não vai dar para eu contar toda hoje de manhã. E uma das coisas que a autoridade espiritual, esse texto vai nos ensinar, é que sempre quando eu e você formos à casa de um sacerdote, visitar um sacerdote, eu aprendi isso com os meus pastores que me pastorearam, que nós não devemos ir à casa de um sacerdote de mãos vazias. Lembra de Saul? Perdeu, as jumentas do seu pai, ele está procurando, e depois de muitos dias ele fica preocupado com o pai, ele está querendo voltar para casa, mas o jovem que estava com ele disse: meu senhor, vamos à casa aqui de um homem que é profeta, e esse homem, tudo que ele fala, Deus assina, a palavra dele não cai por terra, vamos lá visitar. Mas aí Saul diz assim: como nós vamos visitar o homem de Deus se nós não temos nada para levar para ele de presente? E aí o homem então diz assim: ainda temos aqui umas pratas, temos um pão, e a gente vai dar isso aqui para o profeta, e Deus vai usar ele para nos dar uma direção. Então eu aprendo com esse texto, e eu trouxe, então, como eu sei que o pastor Coca gosta de ler muito, e esse aqui ele ainda não tem, avivamento, o mover de Deus sobre o seu povo. Eu queria dar de presente o pastor Coca, para que ele pudesse ler, porque ele é um homem do avivamento. Deus te abençoe, meu pastor. Amém. E eu tenho aprendido muito com o pastor Coca sobre o discipulado. A ponto, irmão, eu comprei uma Bíblia do discipulado para poder aprender sobre essa metodologia de discipular, e eu tenho implantado lá na igreja, e Deus tem nos abençoado. Já criei o PGF, e vocês é o PGM, né? Lá é o PGF, Pequeno Grupo Familiar. Então, para o assembleante, se você falar que você tem uma célula, só a misericórdia. Então, você tem que ser sábio para poder implantar no coração deles aquilo que Jesus ensinou, que é o discipulado. E eu tenho aprendido isso com o pastor Coca. Mas abra a sua Bíblia, meus amados irmãos. Nós vamos, sem perca de tempo, eu quero falar com os irmãos. Pode passar o outro, Carol, fazendo um favor? Sobre esse tema, autoridade na família. O primeiro contato que temos com a pessoa da autoridade constituída por Deus são os nossos pais. Pastor, por que o senhor escreveu esse livro com esse tema? Nós estávamos passando no campo um momento muito difícil, muita rebelião, muitas pessoas se levantando contra os líderes, se levantando contra pastores, e o meu pastor então me chamou no gabinete: pastor João, por que você não estuda, não escreve sobre esse tema? A gente trouxe um pastor para poder falar desse tema, que eu já conhecia há muito tempo, e ele
foi o homem que Deus usou para falar ao meu coração sobre essa quebra de princípio que eu havia quebrado e não sabia que eu havia quebrado. Então, eu sou cristão desde berço, meus pais sempre foram da Igreja Batista, depois os meus avós foram para a Assembleia de Deus, e eu cresci na Assembleia de Deus aqui em Naviraí, na gestão do pastor Milton. Então, foi o pastor que pastoreou meus avós. A minha mãe depois se distanciou da casa do Senhor, mas os meus avós sempre nos levaram, desde pequeno, para a igreja. E uma das coisas que eu prestei atenção até os meus 19 para 20 anos de idade, 21, eu nunca ouvi nos púlpitos da igreja, aonde eu passei, um pastor falando sobre esse tema tão relevante para as nossas vidas, que era a quebra de princípio da autoridade espiritual dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Então, eu nunca tinha visto um pastor ensinar que se eu quebrasse esse princípio de desobedecer o meu pai, desobedecer a voz de comando da minha mãe, eu estaria quebrando o princípio e esse princípio iria me quebrar lá na frente. Nunca nenhum pastor ensinou a gente, quando ainda adolescente, quando jovem, e depois, na minha fase adulta, eu fui me deparar com esse assunto já presbítero da igreja, nesse seminário que o pastor Júnior estava ministrando, e Deus falou muito ao meu coração. Minha mãe já havia falecido, né, e eu dei muito trabalho para ela quando eu fui para o quartel. Servi o quartel um ano, depois saí do quartel, mas esse ano que eu servi o quartel, eu já pensava que eu mandava em mim e que eu não precisava mais dos conselhos da minha mãe. O meu pai, quando eu tinha meus 7 para 8 anos, saiu da nossa casa, então eu não tive a figura da autoridade espiritual paterna. A figura que eu tive foi o da minha mãe. Mas a minha mãe, muito pujante, conhecendo a palavra de Deus, nos ensinou e nos educou muito bem. Então, quando eu passo por essa situação, eu estou me deparando com essa palavra, Deus então traz ao meu coração algo que eu tinha quebrado no passado. Minha mãe dizia para mim assim: meu filho, não sai. Olha, esse seu amigo não bateu com o meu espírito, não sei, mas eu queria que você não andasse com essa pessoa. Mas eu já era homem, estava no quartel, agora andava de farda, né? Eu dizia para ela: mãe, seu tempo passou, agora é o meu tempo, eu preciso viver o meu tempo. Eu já não preciso mais dos seus conselhos, porque eu já sou um soldado, eu já sou um homem, eu já mando na minha vida. E aí, manhã dizia assim: meu filho, a sua mãe só quer o seu mesmo. Mas eu nunca dei atenção para minha mãe. Eu saía, me desviei dos caminhos do Senhor quando eu fui para o quartel, conheci os dois lados, tanto o da igreja quanto do mundo. E agora, meus amados irmãos, o que é que eu vou fazer? Eu vou pular o carnaval. O carnaval lá onde eu morava, no estado de Rondônia, Porto Velho, era 4 dias, eu pulava 8. Eu saía da minha casa, dizia: amanhã eu estou indo para o quartel. Mentira, irmãos, eu ia pular o carnaval. E só voltava depois de uma semana. E minha mãe preocupada, naquele tempo não tinha celular, não tinha como mandar um WhatsApp, não tinha como saber onde a gente estava. Hoje não. Hoje tem programa no celular que você até sabe onde seu filho está, né? Que hora que ele chegou, se ele chegou na escola, se ele não está. Mas naquele tempo não. A gente, para falar com alguém, você tinha que sair da sua casa e ir até a casa da pessoa. Então, meus amados irmãos, eu vivi isso, quebrando esse princípio. Eu desobedeci muito a minha mãe, mas o que me marcou muito na minha vida é dentro dessa quebra de princípio. Um dia, eu chego de madrugada na minha casa, eu tinha pegado o carro do meu irmão emprestado, ele tinha um Passat muito bonito, e ele sempre amou o carro, meu irmão, e é um camarada que até hoje ele zela muito do carro, né? E naquele dia eu peguei o carro dele emprestado, saí com o pessoal para poder curtir a vida, e voltei na madrugada, já eram umas 3:30 da manhã, um pouco embriagado. Quando eu entro na minha casa, eu me deparo com uma situação que me chamou a atenção naquele dia, e eu fui dormir e as lágrimas escorriam nos meus olhos. Pastor, qual foi a situação que o senhor deparou? A minha mãe, quando ouvia a gente chegar, ela deixava a porta aberta e entrava no quarto. Então, como a nossa casa era pequena, a gente dormia no mesmo quarto dela. O meu irmão era casado, ele tinha o quarto dele com a esposa, né? Nós passamos por uma dificuldade muito grande. E o meu irmão, que já faleceu, o pastor Jeová, e a minha irmã Nilza, a gente dormia no mesmo quarto. Eu e ele numa beliche, e a minha irmã e a minha mãe no mesma cama. Mas quando eu entro no quarto,
eu olho a minha mãe de joelhos dobrados, e ela está orando bem baixinho, mas eu consegui ouvir, porque eu entrava bem devagarinho, com medo dela brigar comigo, né? E entrava para não fazer barulho, e ela falando assim: Senhor, te agrado, porque o Senhor trouxe o meu filho vivo para casa. Nós não sabemos como filho, pastor, o quanto a oração de uma mãe é poderosa no mundo espiritual. Eu até hoje pergunto para Deus para dizer: Senhor, o que o Senhor deu a uma mãe, não deu ao seu pai. Porque a mulher, ela tem uma sensibilidade incrível, meus irmãos. As nossas mães, as nossas esposas, ela olha, e quando ela olha, e se ela ver alguma coisa de diferente, ela vai te chamar e vai dizer: sai fora, não bateu, tem alguma coisa estranha nessa situação. Deus deu à mulher esse poder de ver aquilo que o homem não consegue ver. E eu ouvi aquela oração, e aquilo caiu em si na minha vida. E eu disse: Senhor, o que é que eu estou fazendo com o coração da minha mãe? Então agora, com 22 anos de idade, reconciliei com o Senhor, voltei para a casa do pai, fui servir ao Senhor. Conheci uma moça, levei essa moça para minha mãe conhecer, para a gente almoçar. E quando eu chego, eu tinha uma CB400 na época. Quando eu cheguei em casa com aquela moça, minha mãe tratou ela muito bem, nós almoçamos, depois eu fui levar ela para casa, eu voltei para ir para o culto, e quando eu cheguei em casa, minha mãe dizia assim, minha mãe me chamava de neném: Neném, senta aqui. As minhas irmãs até hoje me chamam de neném. Neném, senta aqui. E eu sentei. E quando eu sentei para ouvir o que minha mãe ia dizer, ela disse assim: essa não é a mulher que eu tenho orado para você casar. Se você quer curtir a sua vida, pé na igreja e outro no mundo, essa é a mulher para você curtir. Mas para casar não é a mulher. Eu disse: maninha, estou apaixonado, eu amo ela. Ela diz: moela de galinha, de frango, mas isso aí chama-se paixão. Sabe, pastor Coca, aquela criança que nunca comeu doce, o dia que você dá um pote, ela se lambuza? Era eu. Então, eu não olhei com os olhos espirituais e não dei atenção para a voz de comando da autoridade mais uma vez. Deus já tinha dado o sinal para minha mãe, dizer assim: não é a mulher para você constituir uma família. Passou-se algum tempo, eu fui gerenciar o consórcio 35 em Rio Branco, no Acre, e levei essa moça comigo, a gente se juntou. Vai vendo a situação quando você não ouve a voz de comando da autoridade dentro da sua casa. E então lá, ela aceitou a Cristo, nós casamos, ninguém da minha família foi no casamento, né? E passou-se muito tempo, eu vinha visitar a minha mãe, eu entrava por uma porta, minha mãe saía pela outra. Isso demorou mais ou menos uns 6 a 7 meses sem a minha mãe falar comigo e sem me abençoar, porque eu havia ferido o seu coração e não tinha dado ouvidos aos conselhos da minha mãe. E quando então, meus amados irmãos, acontecem algumas situações no decorrer desses 10 anos que eu estou casado, já presbítero, já pastoreando, fui traído algumas vezes por essa mulher, e aí minha mãe adoece, fica muito doente, e assim foi muito rápido. Deus havia falado comigo, com meu irmão que também já faleceu, dizia assim: em um tempo e a metade de um tempo, eu vou cortar a árvore e tirarei ela da terra, para que os galhos criem raízes de frutos. Quando aquela irmã usada por Deus falou isso, eu entendi. Eu disse: Deus vai tirar a nossa mãe, Jeová, e os galhos sou eu, é você, é o Josué, e são nossas irmãs, e a gente vai ter que começar a frutificar para o reino. E então, meus amados irmãos, o que é que acontece comigo? Minha mãe agora doente, eu fui orar por ela, já presbítero. Eu disse: mãe, eu vou orar para Jesus curar a senhora. Assim: não ore para Jesus me curar, porque eu sei que eu vou para o hospital e não volto mais. Mas eu tenho uma preocupação, neném, e é com você. Você é o pastor da nossa casa. Você é o único presbítero que o Senhor já ordenou.
mas eu tenho uma preocupação, porque o Senhor me faz sentir que você ainda vai sofrer muito por causa da sua decisão errada. Minha mãe faleceu, meus irmãos, e eu nunca consegui pedir perdão para ela por ter quebrado esse princípio, porque eu não conhecia que eu estava quebrando o princípio. Passado alguns anos, todas as minhas irmãs tinham sonhado com a minha mãe, e eu não conseguia. Deus nunca permitiu eu sonhar com ela, e eu tinha aquele negócio na cabeça: como será que a minha mãe está? Aonde será que a minha mãe está? Será que a minha mãe, o Senhor levou ela? E aquela preocupação de filho, porque nós fomos muito família. E então o pastor Júnior está ministrando sobre a autoridade espiritual na igreja, e eu sentado lá no fundão, ouvindo aquela palavra. Já tinha acontecido que a minha mãe havia falado, que eu ia sofrer muito. Eu pastoreando, essa mulher se apaixonou pelo músico da minha igreja, foi embora com ele, e eu passei uma situação muito complicada, porque eu não dei ouvidos à voz de comando da autoridade espiritual que era minha mãe. Eu sei que vocês talvez não quebraram esse princípio, mas isso aqui é um antídoto que Deus está trazendo para as nossas vidas. E então, quando eu estou ouvindo o pastor falando a primeira vez sobre esse assunto, entrou um temor no meu coração, e eu então comecei a entender que eu havia ferido muito e machucado muito, e o inimigo então começou a me acusar, dizendo: a sua mãe partiu porque você foi o culpado. Essas doenças da alma, essas doenças emocionais que ela tinha, tudo o que ela passou foi por sua culpa. E aquele pastor ministrando e eu chorando compulsivamente, só eu chorava no meio daquela multidão. E então ele diz assim: mas ainda há uma solução para a sua vida que quebrou esse princípio. E então eu agucei os meus ouvidos, olhei para ele e disse assim: se você quebrou esse princípio, saia do seu lugar, venha à frente, e você vai pedir perdão para sua mãe quando você chegar. E aí entrou de novo: como pedir perdão para alguém que já partiu? Eu disse: não vou ter mais salvação, porque minha mãe faleceu, eu não sabia que isso estava na Bíblia. E então ele veio com a segunda palavra: se você não tem os seus pais, se você não tem a sua mãe mais, e você quebrou esse princípio, está aqui a sua pastora, está aqui o seu pastor, procure-os, peça perdão para sua mãe, para o seu pai, para alguém que você quebrou esse princípio no passado, porque você era ignorante, não sabia, e a sua pastora e o seu pastor vai orar. Irmãos, eu saí igual um avião, correndo naquele corredor. Depois eu não lembro se alguém levantou, se alguém foi. Eu sei que eu fui, porque eu queria alcançar a bênção de Deus sobre a minha vida. E eu fui, abracei a minha pastora chorando compulsivamente, sempre tive eles como pais. E ela me abraçou e disse: calma, meu filho, o que foi que aconteceu? Eu falei: pastora, eu quebrei esse princípio, mas eu não sabia que eu estava ferindo o coração da pessoa que mais me amou. E eu quero pedir perdão para ela, e eu quero que a senhora ore por mim. E eu abracei aquela pastora Nilsolane, e ela orou por mim, e disse: o Senhor me perdoou. Eu fui para casa, orei a Deus e dormi de joelho. Quando eu dormi, o Senhor me tirou da terra e me levou num lugar muito longe, muito alto. E eu me deparei, quando nós paramos, como daqui lá na parede, uma porta muito estreita e pequena. E aquele ser segurando a minha mão, ele trouxe uma árvore muito frondosa, muito linda, no meio de um jardim maravilhoso que eu nunca vi. E eu olhava, tinha uma pessoa balançando com vestido branco, naquele balanço, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e eu ficava olhando. Para quem já teve essa experiência, o mundo espiritual, você não fala, é só mente, você só pensa. E eu dizia assim: parece que eu conheço aquela mulher. E de repente ele deu um zoom naquela árvore, e ela veio bem pertinho da porta. E quando ela veio bem pertinho da porta, eu percebi que era minha mãe. E eu comecei então a gritar: mãe, mãe! E ele disse: ela não pode te ouvir. E eu então fiz menção de soltar a mão dele para entrar na porta. Ele disse: você não pode entrar, não chegou o teu tempo. E eu disse: então por que você me trouxe aqui?
para dizer para você que você foi perdoado. Falei, E então Deus me deu o privilégio de ser perdoado, porque eu havia quebrado esse princípio. E então eu comecei a estudar. Eu disse, eu preciso ensinar os jovens da igreja, os filhos, para eles não passarem pelo que eu passei. Porque eles quebraram, eles estão quebrando princípios. Passa o próximo, Carol, fazendo um favor. Então a autoridade na família, meus irmãos, é uma coisa muito séria, como disse o nosso pastor. A autoridade na família, nós precisamos compreender, entender que foi o próprio Deus que nos deu a oportunidade de ter essa relação com uma autoridade. E nós temos o primeiro contato quando nós nascemos com a autoridade. Quando nós somos recém-nascidos, quando nós saímos da barriga da nossa mãe, é o primeiro contato que temos com a autoridade. Deus já nos coloca debaixo de autoridade. Então a autoridade dos pais no seio da família é um princípio natural conferido pelo próprio Deus. E nós precisamos compreender isso. Ele é reconhecido pela sociedade. A autoridade que Deus concedeu a você pai e a você mãe. Mas o que nós estamos vivendo nos últimos dias, pastor Coca, é uma quebra de princípios. É pais e mães que não têm mais autoridade sobre os seus filhos, que não conseguem dar limite aos nossos filhos, que não conseguem trazer esse menino debaixo da sua autoridade, porque tem medo do autoritarismo. Se alguém vê eu corrigindo meu filho, vai me denunciar para o governo, vai me denunciar para a polícia, e assim nós estamos perdendo a autoridade legítima que Deus nos constituiu. Então o que é que nós precisamos entender? Quando Paulo vai escrever aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 1, ele está mostrando ali que Deus dá uma ordenança, Deus dá uma ordem para que os filhos pudessem obedecer os pais no Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, Paulo, ele está dizendo, filhos, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, para que se cumpra Romanos capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. É quando eu ouço a voz da autoridade que Deus constituiu dentro da minha casa. Se nós formos olhar para as nossas vidas, se você passou pelo que eu passei, quebrou esse princípio, desonrou a autoridade, não deu ouvidos à voz de comando da autoridade dentro da sua casa quando você era solteiro ou solteira, você vai ver que algumas áreas da sua vida deu errado, que você parecia que ia decolar, mas de repente você caía. Por quê? Porque quebras de princípios. Tem muitos pais que, como eu, desonrou a voz da autoridade, e hoje é pai, e o filho está fazendo com ele e com ela o que eles fizeram com os pais, porque perderam a autoridade que Deus lhes confiou. Essa autoridade que os pais recebem lhes dá o direito e a capacidade de exercer voz de comando, de mandar, de proibir, de tomar decisões sobre os seus filhos. Eu e você precisamos, meus amados irmãos, mais do que nunca, orar e pedir para que Deus restitua a nossa autoridade na família, para que nós não venhamos perder os nossos filhos. Próximo, Carol. No século passado, o que predominava eram os pais mandões. Eu não sei se tem alguém do meu tempo, não é que eu sou muito velho, mas no meu tempo, mamãe dizia assim: se chegar uma visita, você não passe nem no meio. Sempre ensinou a gente assim. Se eu estiver conversando com alguém, espere eu terminar, não me chame. E na minha casa sempre teve a vara da infância e da juventude. Pastor, que vara? A vara da goiabeira. Mamãe fazia os meus irmãos que eram mais velhos ir lá cortar um galho. Ela escolhia o galho e disse: corte aquele ali. Aí o meu irmão mais velho, que era o pastor Josué, ia lá, cortava o galho, limpava, ela dizia assim: pega o sebo de carneiro e passa nele. Aí passava o sebo de carneiro, fazia um furinho e pendurava ele atrás da porta. Era a vara da infância e juventude, a vara da correção,
que Salomão vai nos ensinar. Não sei se alguém passou por essa vara. Você passou? Olha aí, por isso estamos aqui, né? Meus irmãos, e aí um dia, vivendo essa experiência maravilhosa, minha mãe sempre fazia pão caseiro. Toda semana ela fazia uma fornada de pão caseiro. A gente ia cortar guaxuma, fazia aquela vassoura de guaxuma, né, bem grandona. Ela já colocava a lenha para queimar no forno. Quando só estava a brasa, ela tirava e pegava a vassoura de guaxuma molhada, tirava aquele excesso e aí botava as formas de pão. Mamãe tinha acabado de fazer pão. E eu estou brincando, volto, irmão. Eu tinha aí meus 7 para 8 anos de idade. A gente morava em Naviraí. E eu volto, mamãe está fazendo aquela garrafona de café, né, no coador, aquele tradicional. Não tinha garrafa, saía direto quentinho, né? E aí recebendo ali algumas visitas, alguns amigos nossos, né? E tá ali conversando, porque naquele tempo tudo era comadre, né? Comadre, compadre, e conversando. E ela botou aquele pãozão assim, irmão, para servir as visitas. Ô, irmão, do jeito que eu cheguei com fome no finalzinho da tarde, aonde é que eu fui? Direto no pão. Minha mãe limpou a garganta e fez assim. Eu já entendi, eu digo, ih, lascou, vou comer logo o meu pedaço, já peguei mesmo. Comi. Ela terminou a visita ali e tal, o pessoal foi embora, ela disse, neném, sabe aquele grito? Neném, mamãe quer conversar contigo, vem cá. O besta, irmão, vai pensando que é outra coisa boa, né? Quando eu chego em casa, ela já fechou a porta. Já estava com a vara da correção. Sente aqui. Me deu 2 varadas e disse, não chore. Eram os pais mandões daquele tempo. Sente aqui, que eu vou pegar um pão para você. Você está morrendo de fome. E pegou um pão, meu irmão. De manhã eu não quero pão. É de você vai comer o pão. Come esse pão tudo até sair pelo nariz, pelo ouvido, pelo olho, porque você me mata de vergonha. Eu tenho te ensinado, pai mandões, e a vara da correção nas pernas, irmão. Eu ficava 1 semana sem sair porque ficava tudo marcado. Aonde batia, meu irmão, era pá, pá, e falando. Mas eu aprendi que quando os nossos pais estão conversando ou estão recebendo alguém, o meu lugar é ficar em silêncio. Esses eram os pais que mandavam no passado, que ensinavam os seus filhos usando a vara da correção. Nunca deixaram de, porque erraram, passaram a mão, ai tadinho, ai que bonitinho. O filho hoje fala um palavrão, o filho hoje bate na cara da mãe já pequeno, e a mãe não consegue corrigir, ai tão bonitinho, ai que lindo ele falando palavrão. Não, meu irmão, esse filho quando ele crescer, ele vai bater na sua cara, ele vai te envergonhar aonde ele estiver, porque ele está quebrando o princípio de autoridade, e você não está ensinando esse princípio para ele. Passa, Carol, o próximo. Ainda existem casos, meus amados irmãos, em que os dois maridos, tanto o marido quanto a mulher, precisa se ausentar da casa. Eu vou correr para dar tempo, porque eu quero ainda fazer uma oração com você. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias uma inversão de valores dentro dos nossos lares. Porque você sabia que a esposa não foi feita pelo Senhor Deus, lá no capítulo 2 do Gênesis, para sair, para trabalhar fora? Ela foi para ajudar o marido em uma missão. Nós vamos ver daqui a pouquinho na frente. Por quê? Porque o marido é para suprir, para ser o provedor do seu lar. Então nós estamos vivendo uma situação muito complicada, onde os pais não estão conseguindo exercer a autoridade que Deus lhe concedeu. Por quê? Porque são ausentes do lar. Porque o pai tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar, porque nós estamos vivendo um tempo onde o consumismo é muito grande. A gente não consegue usar tudo que tem na nossa casa, já percebeu isso? Mas a gente quer mais comprar. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, falou, preta do céu, olha o tanto de roupa que a gente tem, que a gente não usa. Eu não sei quanto tempo faz que eu não uso essa camisa, eu não sei quanto tempo faz. É porque eu dei uma engordadinha, né? Porque a Bíblia diz que a alma generosa engordará, e eu estou cumprindo na risca. Mas aí, meus irmãos, a gente está vivendo esse tempo onde tanto o marido quanto a esposa precisa trabalhar fora para suprir as necessidades do lar. Não, a nossa própria necessidade de vaidade, de querer ter, de querer se aparecer.
E aí a gente perde a autoridade espiritual dentro da casa. Os filhos ficam à mercê da televisão. A gente já não consegue mais essa autoridade que tem que permanecer nas nossas vidas, uma autoridade sadia, educativa. A gente não consegue mais exercer. Por quê? Por causa da nossa ausência. E como é que a gente vai preencher essa ausência? Passando a mão na cabeça, trazendo um brinquedo, dando um telefone. Irmão, uma criança hoje de 3, 4 anos de idade já tem um celular na mão. Porque os pais perderam a sua autoridade. Os pais não conseguem mais sentar quando chegam em casa à mesa, que é o segundo livro que eu estou terminando de escrever, sobre a mesa. E o terceiro, que já está em andamento, sobre decisões, como tomá-las. E aí, meus amados irmãos, a gente não consegue sentar à mesa com a nossa família e conversar com a nossa família. Dialogar, como é que foi o seu dia, meu filho? Me dá o seu telefone para o papai ver, para a mamãe ver com quem que você está conversando nas madrugadas. Quantos filhos estão tirando as suas vidas, irmãos, devido a jogos, a influências de colegas, que eu não vou chamar de amigos, de colegas, porque os colegas ficam fazendo desafio pelo telefone, porque os pais perderam a sua autoridade. Você vai no presídio, nós temos um trabalho muito forte no presídio. José está preso, José que foi governador do Egito está lá preso, Salomão está preso, Ezequiel está preso, só nome de profeta, irmão. E aí você vai conversar com esses irmãos que estão ali, que hoje são cristãos, que aceitaram a Jesus, estão lá. Então, pastor, eu era desviado, minha mãe é da Assembleia de Deus, minha mãe é da Deus é amor, mas estão presos. Por quê? Porque faltou a presença educativa da autoridade espiritual. Próximo, Carol. Então o que nós precisamos ter nessa autoridade dentro da família? O respeito e o prestígio. Isso são fundamentais para quem quer exercer, clica de novo, a autoridade. Então, para que eu exerça essa autoridade que Deus me confiou, primeira coisa que eu preciso ter: respeito e prestígio. Próximo, cara. Nós só vamos conseguir, pastor Coca, exercer a autoridade dentro do nosso lar quando nós nos submetermos à autoridade de Cristo 100%. Porque se Cristo é o Senhor da minha vida, eu não mando mais em mim, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejos. Por quê, pastor? Porque como Paulo diz, eu estou morto, quem vive agora é o meu Senhor. Morto tem direito, irmão? Ah não, eu morri, não quero esse terno, não quero essa urna, não quero ir nesse carro não, me dá um carro melhor. Morto não tem direito, Paulo está dizendo isso. Então eu e você, como autoridade constituída, legítima dentro do lar, eu preciso me submeter à autoridade de Cristo. Se eu e você submetermos à autoridade de Cristo, nós seremos exemplo para os nossos filhos. Eu tive um problema muito sério com meu filho. Meu filho é um filho do coração. Deus me deu ele tinha 10 dias de nascido. Eu fui entender depois que devido a essas quebras de princípio, que minha mãe não abençoou o meu casamento, Deus não me deu o privilégio de gerar filhos. Mas eu sempre tive vontade de ser pai. E Deus então me deu o Ismael. Fui pregar numa igreja em Cruzeiro do Sul, no Rio Branco do Acre. A mãezinha dele tinha acabado de falecer. E ele estava em cima da cama, um pacotinho bem pequenininho, 6 meses de vida. Nasceu com 6 meses antes, dos 9 meses. Nasceu de 6 meses e ele estava lá, aquele pequenininho, 10 dias de nascido. E quando eu vi aquele pacotinho de presente, meu coração disparou e eu falei na mente: Senhor, se o Senhor me der esse menino, mas o pai dele tem que vir falar comigo, que ele quer me dar, eu vou entender que o Senhor está me dando ele de presente. E o Senhor me deu. Depois que o pai enterrou a esposa, foi lá no hotel onde eu estava, disse: pastor, eu vi que o Senhor é um homem de Deus, eu não tenho condições de criar esse menino. Ele precisa de cuidados médicos, ele nasceu de 6 meses, a mãe dele tinha a doença do rato. Aonde eu moro, dá 3 dias de viagem de barco, lá no alto do Moa. Eu não tenho como cuidar. E eu disse: olha, o pai dele presbítero também. Eu disse: então é de Deus, porque eu orei a Deus na mente. Se fosse do Senhor, ele me dava. Então Deus me deu o Ismael. Mas o Ismael fez comigo. Lembra que eu falei para você que o princípio que você quebra, esse princípio vai te quebrar lá na frente? Deus usou o Ismael para me quebrar, irmão, de tudo quanto é jeito que você pensa.
Até alguns anos atrás. Um dia, ele todo furou as orelhas, eu já pastoreando aqui o Jardim Água Boa, botou umas argolas desse tamanho assim, piercing, cabelo assim meio de Nemo, andava só de touca, e eu estou indo para o culto, e ele se arruma, pega a biblinha e vem, e entra no carro. Eu disse: tu vai para onde? Eu disse: vou para a igreja com o senhor. Ele disse: comigo não, eu sou pastor assembleano, pastor. Você vai para... O que vão falar de mim? Que eu não cuidei da minha casa. E ele então bateu a porta do carro, saiu. E eu estou pensando que eu estou abafando, irmão, por causa da situação do meu carro. E o Espírito de Deus sentou dentro do meu carro. E eu disse isso lá na igreja. E ele disse assim: você agora é dono da igreja? É você que escolhe quem vai e quem não vai para a igreja? Foi você que morreu pelo seu filho? Porque eu não sabia lidar com a autoridade, irmão. E eu comecei a chorar e pedir perdão. O meu desejo era voltar, mas o orgulho disse: não, vai para a igreja. E eu fui. Quando eu dobrei os joelhos no púlpito, eu sonhei: Senhor, me perdoa, quando eu chegar em casa eu vou pedir perdão. Muitas vezes eu e você irritamos os nossos filhos, quando Paulo diz: vós pais, não irriteis os vossos filhos. A gente também tem que saber que nós também muitas vezes erramos, e a gente precisa reconhecer e pedir perdão para os nossos filhos. Eu cheguei em casa, fui no quarto onde eles estavam. Eu disse: Ismael, pai quer te pedir perdão, porque eu impedi você de ir cultuar. Não, de boa, pai. Tranquilo não, você me perdoa. Sabe o que meu filho me deu de presente essa semana? Nós estávamos saindo do culto. Ele disse: pai, o que é preciso para eu ser diácono? Sou carabás, certo? Porque eu não quis mudar ele, mano. Eu disse: Senhor, eu preciso me mudar. Não é o meu filho que precisa de mudança, sou eu. E eu então comecei a mudar. E comecei a deixar ele ver eu orando, eu lendo a Bíblia, eu estudando, todos os dias de manhã eu fazendo devocional. E ele começou a ver que eu comecei a mudar. A minha esposa me ajudou muito a dizer: você não pode brigar com ele assim. Toda vez que você briga, você quer mandar ele embora. E eu olhei no espelho. Quantos aqui tem espelho em casa? Você tem espelho? Você já conversou com o seu espelho? Ou só eu que sou doido? Já? De vez em quando, pastor Coca, eu entro no quarto, tem um espelhão, fecho a porta, minha esposa não está em casa à tarde, e aí eu começo a conversar comigo. Eu disse: toma vergonha na sua cara. Que homem é você, que marido é você, que pai, que pastor que você é. Você não está dando exemplo. Eu dou uma dura em mim mesmo, irmão. Porque tem momento que você precisa reconhecer que você precisa falar com você. Então nós precisamos nos submeter à autoridade de Cristo, para sermos autoridade dentro da nossa casa. Próximo, Carol. Especialistas indicam que os pais estão enfrentando uma crise de autoridade. Aqui não, graças a Deus que vocês não enfrentam essa crise, né, pastor Coca? Mas aí fora, onde eu tenho passado ministrando, irmãos, quando eu termino de ministrar, eu preciso ficar uma hora e meia conversando com pais, devido a essa situação, porque não consegue exercer a autoridade sobre os seus filhos. E este é um grande dilema na atualidade, pois não sabem como estabelecer limite aos filhos e ao mesmo tempo evitar conflitos com os mesmos. Porque quando o pai vai colocar um limite para o filho, dá briga. O pai, como quer ser o cabeça, que ele sabe que ele é o cabeça, ele quer falar mais alto. E isso não é ser autoridade, meus irmãos. Os nossos filhos precisam de limites, mas um limite debaixo da educação abençoada por Deus. Você precisa sentar à mesa com os seus filhos. Então, na minha ignorância, eu iria um pouco mais longe, porque eu passei por isso e eu compreendo por que a minha mãe chamava a minha atenção. Então, como educar os filhos e exercer a autoridade sobre eles, sem se tornar um fora da lei ou ser acusado de maus tratos? Tem muitos pais que estão com medo. Pode passar o próximo, Carol. Estão com medo de exercer a sua autoridade, com medo do governo, de alguém denunciar você. Mas Salomão diz que nós não podemos deixar de usar a vara para a correção. Qualquer que seja a resposta para esse dilema da autoridade, ela precisa realçar a necessidade do pai exercer
sem medo, o seu papel de educador e disciplinador. Agir com firmeza quando necessário e não permitir que aconteça dentro do seu lar o que alguns especialistas chamam ditadura da criança. Nós precisamos compreender isso, irmão. Os pais que forem abusivos em relação aos filhos, certamente terão problemas com as autoridades. Mas o que Cristo está nos ensinando nesta manhã é que Ele te deu autoridade legitimada para você educar os seus filhos no Senhor. Amém? Próximo, Carol. E não vai dar tempo da gente falar tudo. Mas Provérbio de Salomão, capítulo 29, versículo 15 diz: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Esse dia eu fui no mercado, todos os meses nós vamos, eu e minha esposa, e a gente faz aquela compra geral, né, pro mês todo. Então ela com o carrinho na frente, eu com o carrinho atrás, porque quem manda lá sou eu, então eu tenho que andar atrás olhando, né? Lá na sua casa também é assim, né, marido? Mas nós estamos lá no mercado. Rapaz, quando de repente eu vejo, pastor Coca, um menino de uns 12 anos de idade, sentado dentro do carrinho. E o pai por disse: preta do céu, não estou vendo isso. 12 anos. 12 anos eu trabalhava aqui, irmãos, capinando soja, com 12 anos de idade, aqui em Dourado. Quando onde tem, onde era o cemitério velho aqui perto do Indaiá, que era tudo fazenda, eu capinava soja ali com 12 anos de idade, para ajudar na minha casa. Porque nós passamos por um momento muito difícil, quando meu pai nos abandonou. Meu irmão foi trabalhar, minha mãe foi trabalhar de cozinheira, e eu fui trabalhar no soja. Para ganhar um dinheirinho, ganhava naquela época 16 mil cruzeiros, recebia todo sábado à tarde, trazia e colocava na mão da minha mãe. Mas aquele menino de 12 anos fazendo birra, querendo pegar aqui, assim, ai pai, e chutava o carrinho, eu disse: vai quebrar o carrinho, um menino desse tamanho. Cai nisso aí, porque o pai não sabe disciplinar e nem corrigir o seu filho. Quando esse menino tiver com 14 anos, ele vai estar batendo no pai e na mãe. Próximo, Carol. E aí, pesquisando, o site Minha Vida, na seção família, publicou um artigo com algumas dicas úteis na educação dos filhos. E eu transcrevi com algumas adaptações, claro, dentro daquilo que Deus me deu de visão para escrever. Pode clicar. Primeiro, não desautorizar pai ou mãe na frente das crianças. Sabe quando o pai dá uma ordem, aí a mãe fala assim: não precisa cumprir seu pai não. Já desautorizou a autoridade e vice-versa. Se você chegou em casa, a mãe está corrigindo o filho, fica quieto. Se você acha que ela está abusiva, deixa ela terminar, chama ela lá do quarto. Diz: meu amor, você pegou pesado. Mas não faça isso na frente dos filhos, porque você vai estar desautorizando a autoridade do seu companheiro ou da sua companheira. O próximo: dar bons exemplos. Prometeu, cumpra. Uma das coisas que o meu filho me ensinou muito é que muitas vezes eu dizia para ele: sábado nós vamos no shopping, vamos assistir um filme no shopping, sabe? Aí chegava sábado, o pessoal dizia assim: rapaz, chamava de bebê, né? Ô bebê, bora bater uma peteca. Eu: que hora? 4 horas, nós estamos indo. Beleza, esqueci que eu tinha feito uma promessa para o meu filho de levar ele pro. Quando chegava 4 horas, pai, e aí vamos? Eu disse: negão, marquei com os colegas, mano. Ah, vamos deixar para a próxima, no meio da semana a gente vai. Ele dizia: sempre foi assim, o senhor sempre dá valor para os seus amigos do que para mim. Não acontece na sua casa isso, graças a Deus. Você quer só mantido. Então prometeu, cumpra. Você é o exemplo. O exemplo ele arrasta, irmão, mais do que uma palavra. Terceiro, deixar claro que os pais estão no comando. Lá a autoridade espiritual que Deus concedeu foi você, não foi seu filho. Ah não, se o senhor não me der, eu não vou fazer. Ah, eu quero aquela bicicleta, se o senhor não comprar, eu não vou passar de ano. Até parece que ele está estudando para você. Então, debaixo da autoridade de Cristo, quem é autoridade lá na sua casa é você. Quarto, explicar com clareza as regras da casa. Lá tem regra na sua casa? Lá na nossa, sujou, lava. Lá na nossa casa, todo mundo tem que ajudar a limpar a casa. Lá eu limpo a casa. Lá eu lavo louça. Lá eu faço comida. Minha sogra, que eu chamo de mãe, ela passou por uma cirurgia no ano passado, e ela precisou ficar 15 dias na nossa casa, porque ela mora muito longe, né? Só subir a escada, mora na casa em cima, né?
e a gente na casa embaixo. E ela não podia subir esse cara, ficou comigo. Minha esposa tirou 15 dias de férias, mas acabou as férias, ela precisou voltar, e eu fiquei cuidando da minha sogra, lavando, cozinhando, fazendo almoço. Minha esposa me ajudava, deixava quase tudo pronto. Mas eu tenho um hobby, toda sexta-feira eu gosto de limpar a minha casa. Eu levanto o sofá, eu levanto as coisas, jogo água, esfrego. Quando a minha esposa chega em casa, ela assim, cheirinho de limpeza. Eu disse, eu limpei para você, não. Mas mulher é detalhista, né, irmão? A gente só limpa o chão que a gente vê. Aí ela passa assim, vai assim, ó. Aí eu disse, aí não, né, preta? Aí você também quer demais, né? Eu tenho que deixar alguma coisa para você fazer. Então, meus irmãos, na nossa casa precisa ter o quê? Regras. Próximo, Carol. Número 5. Falar sempre a verdade, irmão. Uma das coisas que eu aprendi com tudo isso que eu passei, que Deus permitiu que eu passasse, André, foi sempre falar a verdade para minha esposa. Nós não temos senhas, eu sei a senha dela, ela sabe minha senha. Eu mexo no aplicativo do banco dela, que ela tem a conta, eu também tenho a minha, ela mexe. Apesar de não ter dinheiro na minha, sempre tem na dela, graças a Deus. Mas na minha sempre é vermelho. Mas a gente pautou em criar a nossa relação baseado na verdade. Quando eu a conheci, quando eu vim embora, que Deus me trouxe, eu disse para ela assim, eu quero contar para você a minha história. Se você achar que você vale a pena, eu não tenho aonde cair vivo, imagina morto. Porque morto você caiu, você não sabe o que acontece, qualquer pode jogar você no buraco e pronto. Mas eu moro de favor com meu irmão, que eu passei por isso, quebrei princípio, desobedeci minha mãe, eu tenho um filho, ele é complicado por causa da situação que aconteceu na igreja com a mãe dele, e até hoje isso marca e tal. E contei a história, estou devendo quase 36 mil reais, não tem dinheiro. Mas eu tenho uma coisa, ela diz o que é? Uma promessa. Deus me fez uma promessa, que Ele iria abençoar a minha vida nessa cidade. Ela disse, então meu filho, estou debaixo dessa promessa também, é você mesmo, vou te cuidar. E cuidou de mim, graças a Deus me ajudou a pagar todas as contas, e eu louvo a Deus por isso. Tudo que eu fazia, eu ministrava já esse seminário quando ainda era apostila, o dinheiro caía, eu já mandava na conta dela, desde de namoro, ela me ensinou que ela que organizava as contas, irmão. Quando cai o salário, já vai tudo para a conta dela, porque ela é uma administradora. Então ela trabalha no Cacemes, ela trabalha na área de administração. Então eu confiei tudo que Deus me dá nas mãos daquela pessoa que me ama e que eu a amo. Número 6, mostrar a importância dos bons comportamentos. Como que o seu filho vai aprender a cuidar de uma mulher se você não cuida da sua esposa? Se ele nunca viu você abraçar a sua esposa dentro de casa, de fazer um carinho nela, de beijar ela na frente dos filhos, de passar a mão nos cabelos dela e de dizer, meu amor, como você está linda, nossa, que comida gostosa, ainda que esteja salgada, mas diga que está bom na frente dos filhos. Bons comportamentos dentro do lar, porque o exemplo ele arrasta, e o seu filho vai ser o que você é, e a sua filha vai ser o que a mãe é. 7, não comentar os defeitos do companheiro na frente dos filhos. Irmão, isso aqui, aonde a gente tem ministrado para casais, a gente abre um período para, eu e minha esposa, a gente abre um período para o pessoal fazer a pergunta, né? Eu sempre coloco lá, coloque aí nessa folha em branco que você tem, 3 características boas do seu marido e 3 ruins que você gostaria que ele mudasse. Tem gente que escreve 10, né? E tudo ruim. Rapaz, nós temos Maracaju ministrando, só Deus na causa, né? Então, a gente precisa criar isso. Não comentar os defeitos um do outro na frente dos nossos filhos. Se você acha um defeito na vida da sua esposa ou do seu esposo, vai conversar com ele lá no seu quarto. No momento que vocês estiverem sozinhos, sai para tomar um café. Poxa, eu queria que você mudasse nisso. Isso não agrada em mim. Eu sinto assim e tal. Você conversa, tem que ter diálogo, irmão. Um dos maiores problemas hoje que tem acabado com os casamentos é a falta de diálogo. Mas graças a Deus que aqui todo mundo tem diálogo e eu louvo a Deus por isso. Próximo, cara. Não vai dar tempo. Mas a educação familiar é a melhor saída para que as crianças não sejam adotadas por quem? Por traficantes, ou precisem receber educação nas instituições próprias para o menor infrator. Tanto o homem quanto a mulher receberam do Senhor Deus atribuições para a vida familiar.
algumas iguais, outras diferentes. Vejam Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja. Você já prestou atenção que no Gênesis 1 ele é Deus criador, Deus que faz, Deus que fala, Deus que traz da existência? Ele só é Deus. Mas no Gênesis 2, até o versículo de número 4, ele só é Deus. Mas a partir do versículo 4 ele vai ser Senhor Deus. Por quê? Você já parou para pensar nisso ou não? Por que agora ele é Senhor? Porque agora ele tinha alguém para ele prover. Levante sua mão que eu quero profetizar algo na sua vida. Deus te criou e te formou para ele ser o seu provedor. Deixe Deus prover na sua vida. Ele quer prover na sua casa, Ele quer prover no seu lar, Ele quer prover na sua saúde, Ele quer prover nas suas emoções. Ele é o Deus provedor. Sabe qual é o maior problema nosso? É que nós não queremos que Ele nos provê. Mas quando Ele faz o homem, Ele é Senhor Deus, porque Ele agora precisava prover o homem. Por que Ele coloca o homem no jardim? Porque o jardim estava pronto. Deus já nos dá tudo pronto. Então, meus amados irmãos, é o único lugar na Bíblia que você vai achar Deus dizer assim: não é bom. O que não é bom? Que o homem esteja só. Deus olhou para mim e para você: não é bom o João Batista ficar sozinho. Vou preparar para ele a Elza. E me preparou a melhor coisa desse mundo, que foi a minha esposa, a companheira. Nós temos 9 anos de casado. Nós vamos fazer 10 anos esse ano, Pedro? 10 anos em outubro, 14 de outubro. E eu louvo a Deus por tudo quanto a minha esposa faz pelo ministério que o Senhor me deu. E ela é 50% do meu ministério. Então, Deus está dizendo: far-lhe-ei uma pessoa que vai te ajudar. Ajudar aonde? Na sua missão. Deus deu uma missão, então submissão. Você está debaixo de uma missão. E esse homem que Deus te deu, ele precisa da sua ajuda para cumprir a missão que o Senhor deu a ele. Então aí vem Paulo escrevendo aos Efésios 5:22, dizendo: mulheres, se sujeite, ou seja, submissa ao marido. Essa submissão é voluntária, é uma oferta que nunca pode ser exigida pelo homem. É a mulher aceitar a missão do marido como sendo o responsável maior pelo seu lar. Essa autoridade que Deus constitui ao marido é dizendo: esse homem, a responsabilidade maior do lar é dele. Por quê? Porque eu e você precisamos prover, promover, trazer a coesão para dentro do lar. Deus faz essas coisas, meus irmãos. Próximo, Carol. O Senhor Deus definiu o papel do homem como cabeça do lar, como autoridade. Vamos entender? Passa, Carol, que a gente já precisa orar. Então o que eu preciso entender? Que quando nós quebramos o princípio da autoridade dentro de casa, nós deixamos de obedecer a Cristo. Então, o que nós precisamos compreender? Que quando eu não obedeço e eu quebro esse princípio, lá na frente o princípio vai me quebrar. Passa. Quais são os deveres do homem como cabeça do lar? Passa, Carol. Pode passar. Passa. Vai. Aí, olha só, volta um, isso. Olha os deveres do homem. Eu sou cabeça da minha casa. Ah, tu é a cabeça? Eu sou autoridade, pastor lá. Ah, tu é a autoridade? Olha aí as 7 funções da autoridade dentro do lar. E aí a gente vai orar. Número 1, você precisa trazer proteção para dentro do seu lar. Número 2, você precisa trazer a promoção, promover o seu lar, promover os seus filhos, promover a sua esposa. Terceiro, provisão, é você o provedor. Número 4, trazer lei. Que lei que é essa? Colocar limites dentro da sua casa. É você dizer que dentro da sua casa tem regras. Número 5, trazer a ordem. Uma casa onde não há autoridade não consegue subsistir, meus irmãos. Ela vira uma bagunça, esse lar vai desaparecer. 6, trazer a coesão. E 7, você precisa ser o líder da sua casa. Não vai dar para a gente falar o restante, mas eu queria que você se colocasse de pé. Porque eu quero voltar, e se eu quebrar esse princípio, pastor Paulo, você pastor, então a gente tem que ser obediente, porque aqui ele é o meu pastor. E eu preciso obedecer a voz de comando dele. Mas nesses 6 minutos, eu queria orar por você dentro disso que você ouviu, né? Eu consigo ministrar tudo isso quando
a gente faz a conferência de 3 dias, né, que é uma imersão, onde a gente fala da autoridade na igreja, autoridade do governo e autoridade da família. Eu só dei uma pincelada para que vocês compreendam como esse assunto é necessário para os dias de hoje. Eu queria saber quantos pais nós temos aqui. Só os pais. Eu queria que vocês viessem aqui. Só os pais, só os homens. Ministério de Louvor. Ministério de Louvor, pode ficar preparado aí. Louvor. Só os pais estão aqui, os homens. Olha aqui para mim, vocês pais. No livro de Esdras, capítulo 8, nós vamos ver Esdras trazendo um assunto que muitas vezes a gente passa de despercebido. Você como pai, como sacerdote, como governo do seu lar, você entendeu hoje que você tem uma grande responsabilidade. Pastor, que responsabilidade é essa? De ser o sacerdote da sua família. Você sabia que lá na sua casa é você que precisa pegar na mão da sua esposa, na mão dos seus filhos e levar eles à oração? Cabe sobre os nossos ombros a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no Senhor, não é a esposa? Você sabia que você, dentro da sua casa, esse jardim que Deus lhe confiou, chamado lar, é você o responsável de sentar à mesa, abrir a palavra de Deus e ensinar e educar os seus filhos e ensinar a sua esposa? Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Por quê? Porque nós paramos de exercer a autoridade. Muitas vezes nós não temos tempo. Mas o dia tem 24 horas e Deus nos deu 3 períodos para cada um. E você precisa achar esse tempo. Porque um dia Deus vai cobrar de mim e de você o que é que nós fizemos da nossa família. O Senhor vai perguntar para mim e para você: o que você fez da mulher que eu te dei? Números vai dizer acerca do voto, não vai dar tempo da gente falar, mas número vai falar que quando a filha está na casa do pai, o pai é a autoridade. Se ela fizer um voto e o pai não se agradar daquele voto, o pai tem a autoridade para cancelar o voto. Mas agora ela casou, a autoridade do pai passou para você. É você agora que tem o poder. Se ela fizer algum tipo de voto e você não aceitar, você é legitimado pelo Senhor para dizer: não, esse voto eu estou cancelando como autoridade espiritual. Mas nós deixamos de exercer. Então Esdras vai nos ensinar e ele vai dizer assim: eu apregoei um jejum a Deus para que Ele nos desse um caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para tudo que nós estamos levando para Jerusalém. Quanto tempo faz que você não faz um jejum pela sua casa? Faz quanto tempo que você não ora pela sua esposa, sem ser aqui na igreja? Quanto tempo faz que você não ora de mão dadas com a sua esposa? Eu e minha esposa, nós criamos um hábito de orar de mão dada praticamente todos os dias. Eu oro por ela, ela ora por mim, a gente ora pela nossa casa. Esse é o papel do homem. Esse é o papel do cabeça. Isso é você ser a autoridade de Deus constituída lá dentro da sua casa. Eu queria chamar as esposas. Se o seu marido está aqui, eu queria que você ficasse do lado do seu marido. Só as esposas. E se tiver aqui o Ministério de Louvor, pode subir.